O episódio de hoje conta com o apoio do Kindle Direct Publishing, que recentemente abriu as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. O prêmio busca descobrir, se reconhecer e celebrar os melhores romances originais brasileiros em parceria com o Grupo Editorial Record e com a Tag Curadoria. O objetivo é premiar uma única obra literária inédita e autopublicada. Quando você publica no KDP, você pode ganhar até 70% de royalties e atingir leitores em mais de 180 países. Além disso, claro, você concorre aos grandes prêmios oferecidos pelo Prêmio Kindle de Literatura. O vencedor será premiado com R$50 mil, terá o livro físico publicado pelo Grupo Editorial Record e receberá um cupom no valor de R$5 mil para compras no site da editora. E este ano a obra vencedora terá edição especial enviada para os associados da Tag Curadoria, programa de assinatura de livros. E para terminar, todos os finalistas ganham os livros adaptados para o audiobook com Audible. São diversos benefícios imperdíveis, então não perca essa oportunidade e já se inscreva no Prêmio Kindle de Literatura. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada episódio, um convidado novo, e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com um apoio muito especial do Shopping Iguatemi. E no episódio de hoje temos uma convidada que está lançando um livro novo, mas antes vou apresentá-la. Ela é formada pela PUC em jornalismo, mestrado em literatura brasileira e editoração pela Universidade de Nova York. Foi repórter por muitos anos dos jornais O Dia, O Globo e Extra, além de ter fundado a editora Desiderata em 2003. Também chegou a atuar no mercado editorial nos Estados Unidos enquanto morava lá fora e foi finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo e semifinalista do Oceanos e do Dublin Literary Award. Seus livros foram publicados em mais de 18 países. Marta Batalha está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada por me receber, eu também estou bem feliz de estar conversando com vocês. Que bom, Marta. E para começar o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Conta pra gente como é que é a sua relação com os livros do ponto de vista da Marta leitora, né? Algo que sempre existiu desde criancinha. Conta isso pra gente. É uma história longa, dá para fazer um podcast só sobre isso, né? Sim, por algum motivo, assim, sempre existiu desde muito cedo e também não só a relação com os livros, mas com essa relação com ouvir histórias e contar histórias. Eu me lembro que eu tinha uma amiguinha do jardim de infância e ela uma vez, que eu adorava ler e contar histórias, e uma vez ela falou para a mãe dela assim: mãe, a Marta tem na boca o que eu tenho na cabeça, sabe? Porque, assim, e isso ficou comigo, assim, porque eu gostava muito eu lia muito e eu escrevia muito desde que eu comecei realmente a ser alfabetizada. E eu acho que o grande livro que me mostrou que eu era uma leitora foi A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes, porque até então eu estava lendo livros, né, com muitas figuras e aquelas letras grandes, e a Lígia Bojunga, para mim, na primeira série, era assim, era Ler, Guerra e Paz, sabe? Era ali, assim, aquele tijolo de livro, e eu me senti muito orgulhosa de ler aquele livro. Depois disso, assim, eu entrei um pouco nos livros, e eu acho que sempre foi para mim uma fuga um pouco da realidade, dos momentos mais difíceis, uma forma de eu estar entrando em outros mundos, né? E eu acho que é isso até hoje. Eu tenho muitos livros em casa e até alguns atritos com meu marido por causa dos livros, a quantidade de livros, né? Acho que todo viciado em livros tem isso. Esse apego, né? Quando a gente estava com o livro até no banheiro, gente. Ele falou, não dá mais, Marta. Porque não cabia mais na sala. E a minha relação hoje com os livros, eu leio de tudo, leio muito. Leio em português, leio em inglês, leio em espanhol. E eu tenho uma relação muito, assim,
física com o livro, sabe? Eu escrevo nos livros, sabe? Se eu não tenho uma caneta por perto e eu gosto, eu rasgo um pouquinho a página para depois voltar, sabe? E discordo, né? Você lê Bukowski, você tem que discordar, né? Ele é maravilhoso, mas ele é terrível com as mulheres. Aí você fala, não, você tinha que ter feito terapia, sabe? Mas eu tenho uma relação muito assim, hoje, muito física com os livros e muito, né? Livro para mim é livro escrito, sabe? E não só das partes que eu gosto, mas às vezes ideias que eu tenho a partir daquela leitura, porque isso acontece muito comigo, né? Você tá lendo e sempre o livro que eu tô lendo naquela hora, ele pode servir para mim depois para escrever. E eu tô recentemente relendo muito, então o meu 100 É uma anos nova experiência, né? Quando a gente relê um livro. E para uma escritora é muito importante, porque você pode desmontar um romance ou um conto como você desmonta um relógio, sabe? Assim, você descobre, ela fez isso aqui por causa disso, agora eu tô entendendo. Assim, você perde um pouco aquela magia da primeira leitura para você entender os mecanismos, que é muito importante para uma escritora. Então, é isso, eu sou daquelas que viaja assim com aquele peso extra, né? Porque vai que o avião, né, tem um problema e você tem que ficar parada 3 dias num lugar. E como é que você vai fazer sem os livros, também, sabe? Eu sou assim, eu sempre levo 1 ou 2 a mais do que eu tô preparando. Aí você sempre compra também um no aeroporto, né? E quando você vê, você tá com aquela carga terrível, né? Não, eu sou igual, eu me reconheço muito, até porque eu também gosto... O livro, pra mim, é uma extensão minha. Então, eu tenho que escrever... Eu ando com estojo, quando eu tenho cores, assim, diferentes. Eu tenho post-it, caderninho de notas. O livro, pra mim, é uma coisa que também me traz, assim, me remete... Eu sempre acho que aquele livro entrou por algum motivo... Naquele momento, ele caiu ali pra mim, porque eu sempre reconheço coisas que eu tô vivendo, ou me faz pensar sobre coisas que eu também tava pensando, assim. Eu faço muitas conexões com os livros. E, Marta, agora falando um pouquinho, você é escritora. A gente viu que você já gosta de escrever, sempre quis ser escritora desde criança, mas foi não sei se um sonho que você só realizou depois que teve a sua primeira filha, né? Você acha que você demorou, sei lá, bastante tempo para realizar esse sonho, porque foram acontecendo outras coisas, ou não? Você acha que você não realizou antes porque não era o momento e na hora que chegou a hora de você escrever, você foi lá, escreveu, porque afinal nunca é tarde pra gente começar a escrever, né? Olha, eu sinto muito vulnerável. Eu acho que foi medo mesmo, sabe? Eu acho que foi muita insegurança e foi muito porque escrever literatura, a gente acha que são só essas pessoas, né, especiais que fazem. Então foi muito medo e muito, né, medo de talvez não dar certo, de estar perdendo. Também, assim, a questão financeira, né? Eu sempre escutei da minha mãe que eu tinha que ganhar meu dinheiro e tudo mais. Então... foi quando eu vi que realmente bateu muito forte em mim a questão da mortalidade, né? Que assim, caramba, você vai morrer, todos nós vamos. Então, sabe, o que você realmente quer fazer? E aí eu realmente me joguei, porque literatura tem isso. Pelo menos a minha experiência com literatura é uma experiência muito incerta. Você escreve, mas você não sabe se aquilo... A minha experiência, assim, você começa a escrever, mas, assim, às vezes não funciona e você tem vários começos que não dão certo. Você tem que aprender a se tornar escritora. Enquanto você está aprendendo, você está jogando textos fora e tudo mais. Então, é uma profissão que, por exemplo, se você está... O que você está aprendendo no teu dia a dia é muito difícil de você de ser contado, entendeu? Porque às vezes você escreve por 1 ou 2 semanas e joga fora. E aí você acha que você não está indo para lugar nenhum, sabe? Mas você está, de certa forma, entendeu? Você precisa daquele pulo adiante. E para você ter esse espaço mental e para você ter esse tempo realmente de escrita, sabe? Demanda, assim, uma certa estabilidade financeira, para mim, no meu caso, né? E um espaço mental e muita vontade de fazer. Se não for agora, não vai ser nunca mais, né? Porque não é uma profissão que você aprende no ano seguinte você está fazendo. Ou pelo menos não foi para mim. Eu tive que desaprender um pouco a escrever como repórter para aprender a escrever ficção como escritora. São estilos diferentes, né? São estilos diferentes. É engraçado isso, porque eu que estou escrevendo, né, o primeiro livro de não ficção, mas ainda assim eu tenho muito o estilo de escritor do advogado,
né? Que é a minha profissão do dia a dia. Então eu tenho que fazer essa inversão. Sabe, parece que tem que mudar uma chavinha na cabeça? Agora eu vou escrever o meu livro. Então é uma coisa mais solta, mais informal, né? A gente fica um pouco viciado, né, naquele estilo literário, estilo de escrita do que a gente está acostumado no dia a dia. Então eu te entendo. Exatamente. E eu acho interessante também porque eu tenho uma crônica, eu tenho uma coluna no Globo, né? E eu conversei com eles que não poderia ser semanal, que tinha que ser quinzenal, porque assim, eu não conseguiria fazer ficção e parar um dia, porque para você escrever, mesmo assim, não é muito grande a coluna, mas me toma 1-2 dias para escrever aquilo, sabe? Às vezes até mais para fazer. É fácil escrever, mas é difícil escrever bem, né? E eu sinto isso, eu sinto que assim, a coluna do Globo tem uma voz e tem um jeito, sabe? Mas quando eu estou escrevendo ficção tem uma outra voz e é muito interessante. Eu já escrevo há 12 anos, você entender um pouco essa mudança de voz e eu acho que agora eu estou no momento da minha carreira que eu estou conseguindo entender melhor os processos de escrita e a carreira de escritora. Isso exige um certo amadurecimento, né? Como escritora, como uma pessoa que escreve bastante, que lê bastante, eu acho que é um amadurecimento você conseguir separar as coisas também, né? Sim, Eu li outro dia uma frase da Anne Dillard, ela falou sobre escrita, até aqui para os ouvintes, para vocês, assim, quem quer escrever, tem um artigo no The Guardian, que são 10 Rules for Writing, as 10 regras para escrita, baseada no livro do Elmore Leonard, que ele fez um artigo que ele fez para o New York Times, as 10 regras de escrita dele, e que virou um livro, e depois o jornal The Guardian fez as 10 regras de escrita, de assim, 20, 25 escritores, assim. E as regras são maravilhosas. Assim, fiquei curioso. Depois eu te passo o arquivo. E uma delas, da Anne Dillard, era: os primeiros 12 anos são os mais difíceis, assim, então... 12 anos. E engraçado assim, que eu tô sentindo isso agora. Eu tô sentindo que eu tô num outro momento da carreira que, assim, vai ter agora, quando eu voltar dessa loucura de lançamento e tal, eu vou chegar segunda-feira, para uma segunda-feira, aquele dia horrível para escrever, né? Porque você já tá com outras coisas na cabeça durante o fim de semana, e vai ser acho que vai ser um pouco difícil para eu voltar, né, ao meu ritmo, mas eu já sei que também isso é parte do processo, né? Então eu já entendo um pouco. E você falando da coluna do Globo, acho que na sua penúltima crônica você escreve Confissões de uma Ex-Repórter. Aí você vai contar um pouquinho do seu novo livro, mas você também conta algumas histórias sobre os seus anos trabalhando como repórter, histórias marcantes. Queria que você compartilhasse com a gente aqui uma dessas histórias assim que te marcou muito, uma reportagem que você não consegue esquecer, que ficou na sua cabeça, que você fez. Bom, eu pegava muito pesado, né, no Dia e no Extra, porque eram jornais populares do Rio de Janeiro e de uma outra época do jornalismo que o repórter, ele ia realmente, estava junto ali do que estava acontecendo nas comunidades, né, e era um tipo de jornalismo que, assim, se tinha um grande acidente de estrada, eles mandavam você para lá. E eu me lembro desse acidente que era uma família que estava voltando de férias e lá pelos arredores de Niterói, e passou uma vaca, né, pela estrada, e aí o carro bateu nessa vaca, aí morreu vaca, morreu família, aí mandam você para esse lugar, né, assim. E é muito louco isso, porque você sai de casa, né, você não sabe o que você vai ver no seu dia, e isso era um domingo. E é tão... E você tem uma noção, o jornalismo me deu tanto isso, a reportagem, assim, essa noção de que como a vida pode ser tão breve, tão de uma hora para outra ela pode mudar, sabe? Era essa família feliz, passeando num domingo, e de repente, né, chega lá e você só vê aquele sangue, você vê aquela, né, você vê... Por conta de uma vaca, né, no meio... Isso até parece uma cena de um livro, de um filme. Assim. Então... Eu tive várias histórias como essa, que não é só a história que marca, mas assim, eu acho que marca por, assim, me dá uma dimensão maior da vida.
E principalmente porque depois dessas histórias que eu cobria no fim de semana, tinha almoço de família na casa da minha avó. Então você vai para um outro lado da cidade, sabe? E tá todo mundo conversando, sabe? Ou então aquele almoço de Páscoa, sabe? A minha mãe escondendo ovinhos de chocolate pela casa. E você fala, que é isso, sabe? Assim, que vida louca, né? Assim, isso é vida, mas tudo é vida, né? E então você tem essa dimensão do tempo muito da vida que eu não fosse capaz de elaborar na época, mas que me marcou profundamente. A reportagem me deu empatia. Um outro detalhe que eu me lembro muito, por exemplo, eu ia muito para enterro também. Eles adoravam me mandar, eles me maltratavam, os repórteres iniciantes, e era ótimo. Então, por exemplo, quando o enterro das pessoas com mais dinheiro é no começo do cemitério de Inhaúma, que assim, é tudo cimentado e tem lápide e tudo mais, né? As pessoas mais humildes é mais para trás, né? Então então é na terra, sabe? E aquele calor de Inhaúma, e aí vem aquele monte de mosquito e mosca para cima de você, e você acha, meu Deus, essas moscas estavam em mim, mas estavam também no caixão, sabe aquela coisa assim? E te dá um pouco também essa dimensão de que até na morte as pessoas, né, assim, tem essa questão da diferença e é interessante. São, né, às vezes são olhares e são gestos e eu devo muito aos meus anos difíceis de repórter. Que bom, muito aprendizado, né? E voltando um pouquinho, quando você resolveu, então, encarar o seu medo e virar escritora, você acha que foi porque você foi morar nos Estados Unidos, casou com um americano, e daí também não queria perder essa ligação com o Brasil, porque eu acho que é uma maneira de você manter essa ligação, né, através da literatura, escrevendo, ou também por estar num país que as mulheres têm mais destaque nesse mercado, elas acabam tendo mais projeção do que tinham no Brasil, assim, do que ainda não tem tanto no Brasil. Eu acho que foi mesmo por uma questão de não querer desaparecer numa nova cultura e por ter essa questão de querer contar histórias desde sempre e por saber nos Estados Unidos que eu tinha uma outra visão de mundo e muito rica, né? E aquela coisa de você estar nos Estados Unidos no meio de um país muito mais rico, mas ter essa consciência muito forte de que, peraí, o que eu tenho para contar é importante e é forte e é diferente, e vocês não têm. Né? Então, eu sabia que o que eu poderia contar e o que eu poderia fazer era diferente e era especial e era único. Isso é um pouco intuitivo, é claro, mas isso para mim foi uma percepção que eu tive muito cedo, porque quando eu comecei a carreira de escritora, depois de alguns livros que não deram certo, a história que deu certo foi essa história na Tijuca, que é esse lugar completamente, né, digamos que sem charme, né? Eu estava em Nova York, eu estava trabalhando assim, sabe? Perto ali da Union Square, sabe? Aquela vida super, super legal, sabe? Andar de bicicleta e numa comunidade de escritores, sabe? Mas eu sabia que o mais legal que eu podia contar não era aquela história daquela vida super legal e cool que eu estava tendo ali. Era sobre o que eu conhecia da Tijuca e a relação daquelas pessoas que era o mais universal. E eu não tive nunca essa questão de que as mulheres lá tinham mais espaço, não sei. Né? Mesmo porque eu nunca escrevi para o exterior, assim. Eu escrevia para leitores, assim, e foi até uma surpresa. E eu escrevi em português. Eu fiz essa escolha desde cedo por escrever em português. O que certamente, né, assim, se fosse uma questão pragmática e comercial, eu não teria feito essa escolha no começo, né? Porque quando você está começando, há 12 anos atrás, se eu tivesse começado a escrever em inglês, eu estaria escrevendo muito melhor em inglês hoje. E eu posso até escrever em inglês, mas provavelmente não ficção, eu acho. Nunca tentei, mas eu acho que foi mesmo essa questão de não querer sumir na outra cultura e de saber que eu tinha coisas diferentes para contar. E falando até do seu primeiro romance, O A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que
é um sucesso tremendo. Ele foi vendido para editoras da Alemanha e Noruega antes mesmo de ser publicado no Brasil. A que você atribui isso? E como qual o cenário da literatura contemporânea nacional, né? Para quem quer publicar aqui, para o autor brasileiro que quer publicar no Brasil, ele tem visibilidade hoje? Eu atribuo... Bom, eu acho que é aquela mistura de sorte, né? E uma história que as pessoas queriam ler naquele momento. Eu acho que por isso que ele foi... Muita sorte, porque o que aconteceu foi que tinha essa editora na Alemanha que lia em português, pediu o original para a Luciana Vilas Boas, que era a minha agente, e leu e se apaixonou pelo livro. Então, assim... E isso gerou aquele burburinho, né, no meio da feira de Frankfurt. E aí outras editoras compraram o livro e foi muito inesperado até mesmo para mim, porque depois, né, de alguns anos, eu estava já uns 2 ou 3 anos escrevendo, eu já estava preparada para o Mark Twain que diz, né, para as pessoas que querem escrever, assim, você tenta por alguns anos, se não der certo, você começa a vender seguro, sabe assim? Tem essa frase dele. Mas eu já estava preparada. Então, assim, foi uma bela de uma surpresa, foi sorte, mas eu acho também que quando eu fiz o livro, eu estava muito apaixonada pela história, eu já sabia que eu tinha criado uma voz muito especial ali, eu estava muito satisfeita com isso. E que eu acho que é a ambição máxima que um escritor deve ter, sabe? Não é vender para o exterior ou que o livro se torne filme com a Fernanda Montenegro. Acho que essas coisas, sabe? Foi o bônus. Bônus, mas estão fora do seu controle, né? Mas o que você pode controlar é isso, né? É colocar toda a sua energia naquela história que você quer contar. E que também é a parte mais legal, né? Eu acho que a parte mais gostosa de escrever é esse mundo que você cria. Mas você estava tentando publicar no Brasil? Eu estava tentando, assim, o livro foi apresentado para as editoras na época e as editoras recusaram na época. E existe uma explicação para isso, que a gente até... Eles nem leram. Hã? Talvez eles nem leram. Não, é porque eu acho que a literatura brasileira estava muito em baixa. A gente está falando de 2015 aqui. E não tinha esse boom que você tem hoje da literatura brasileira, que é muito legal, né? E eu acho que a gente está num momento muito especial. Então acho que recusavam porque assim, era muito difícil mesmo procurar. Autor nacional, se vende 3.000 exemplares. Então, para que a gente vai investir? E tudo mais, né? Eu também não tinha presença social nas mídias absolutamente nenhuma. Ainda hoje, eu ainda estou aprendendo a construir, porque eu fico muito ligada no texto e ainda estou tentando construir essa base. Então, eu acho que não foi assim porque o livro era ruim ou foi porque realmente não tinha espaço para o autor nacional, como eu acho que tem mais hoje. Né? Mas você acha que foi porque hoje tem mais espaço, mas você acha que também o fato de você ter publicado antes fora também ajudou para você depois vir para cá? Eu acho que às vezes o reconhecimento fora acaba ajudando também. Né? Sim, porque depois, né, eu não fui publicada, eu fui vendida fora antes. E aí depois, certo, aí depois a Companhia das Letras, né? Aí depois a gente fechou contrato com a Companhia das Letras, logo depois, assim, 1 mês, 2 meses depois. E que é a editora que eu respeito, que eu admiro, que eu fico feliz de estar lá. E que era o meu sonho na época, né? Assim, uau, né? Companhia das Letras. Mas eu acho que foi isso, sim. Mas eu não culpo, assim, as editoras brasileiras por não terem me escolhido. Eu acho que tem muita coisa que fica fora porque não tem... Eu estava até conversando com... É interessante que eu estou fazendo esse tour pelo Brasil. Eu tive na Realejo, em Santos, eu tive na Quixote, em Belo Horizonte, e eu tive na Arte e Letra, em Curitiba. E são 3 livrarias que têm editoras e que publicam autores, que eu acho que é muito interessante você ser um autor local e você procura uma editora local e começa.
né? A Carla Madeira foi publicada Sim. primeiro pela Quixote. Então eu acho que é muito, muito por aí, eu acho, um pouco, né? Você tentar, de repente, não... tentar ser publicado localmente, depois... E existe muito espaço hoje, eu acho, para o autor brasileiro. E existe leitores, muita gente. Sim. Não, aproveitando que você está falando do mercado editorial, né? Você tem uma frase sua que você fala, que Philip Roth é universal, mas a Helena Ferrante escreve para mulher, né? Se ela for realmente mulher, né? Mas você acha que também o fato de ser autora mulher, a autora mulher encontra ainda muita dificuldade para publicar, para ser lida ou até para ser publicada? Porque hoje em dia é um mercado muito masculino ainda, eu acho. As mulheres, eu acho que elas estão crescendo, mas eu acho que ainda é um mercado muito masculino. E se você pensar, apesar de os leitores no Brasil e no mundo, a maioria serem mulheres, né? Mas eu acho que existe muito mais homem nesse mercado. Eu não sei, assim, não posso te dizer, eu não tenho dados para dizer se existem mais homens ou mulheres. Eu posso dizer, por exemplo, no meu Instagram, 76% das minhas seguidoras são mulheres. Eu acho assim, olhando nas estantes, a grande maioria Sim, é clubes homem. de livro, e clubes de livros são compostos por mulheres, né? Mulheres, a maioria. Não sei, eu sinto muito essa disparidade, né? Até mas realmente existem mais escritores do que escritores? Não sei se escritores, mas eu acho que são vendidos mais livros Tem de mais homens facilidade. do que de mulheres, eu acho. Eu quero pensar que isso está mudando e está mudando rápido, assim. Mas, de novo, eu acho que isso está fora do controle da gente, assim. Isso eu acho. Eu acho que por muito tempo, né, a percepção é de que autores homens faziam uma literatura universal e autoras mulheres faziam uma literatura para mulheres. E eu acho que isso é de uma, né, assim, de uma injustiça imensa, né? Porque eu acho assim, se você pode dizer que a minha literatura é feminina se você pegar um escritor que escreve sobre temas masculinos e chamar a literatura dele de literatura masculina, exatamente, né? Então, senão você não tá certo, simplista, né? Muito certo. Então eles fazem literatura universal e a gente faz literatura feminina. Então, mas eu também acho que a boa literatura, ela não é masculina ou feminina. Por exemplo, você pega a Alice Munro. Alice Munro Você pega Grace Paley, que infelizmente não está publicada aqui, escreve uma literatura com uma temática feminina, mas ela é universal também. Você pega Flannery O'Connor, né? Você pega Clarice. Então... Lígia. Lígia. Total. É isso. Eu acho que só falta reconhecimento do mercado, né? De entender isso. Até a gente vê, por exemplo, os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. A grande maioria é homem. Então, tá melhorando nos últimos anos? Eu acho que a gente está nesse processo de mudança, mas eu acho que a realidade é de realmente homens terem menos obstáculos para conseguirem ser lidos e serem publicados pelas maiores editoras e estarem em destaque. Eu acho que, sim, eu não estou acompanhando muito, assim, essa parte do mercado, mas eu acho que está mudando e está mudando rápido. Assim. Não só mulheres, mas também, livros de outras, né, por outros pontos de vista, né, e o Jefferson Tenório tem esse livro lindo, né, o Itamar, né, então eu acho que está mudando. Ele tem uma literatura forte de imigrantes nos Estados Unidos, né, eu acho que está melhorando. Concordo. E voltando sobre o livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, a personagem, ela é uma personagem que tem muito conteúdo, né? É uma personagem brilhante, mas que nasceu em uma época que ela não pode exercer todas essas qualidades que ela tem. Você acha que talvez o sucesso que tenha tido o livro seja um pouco nessa identificação de muitas mulheres que talvez viveram isso, né, de outras gerações, ou até que talvez ainda vivem, mesmo no momento atual que a gente tá? Sim, eu acho que tem, sim. Eu acho que você pode... Existem vários motivos para você ler literatura. Você pode ler porque você quer sumir da sua vida e entrar na vida de uma outra pessoa, e você pode simplesmente se identificar completamente com aquele livro. E isso acontece muito com Eurídice. Eu recebo e-mails, eu recebo
muitas mensagens de leitoras e às vezes de leitores também, falando, você falou da vida da minha mãe e da minha vida. E é muito emocionante, né? Porque eu acho que como escritora, né? Esse foi o meu primeiro livro e a gente cresce como escritora em termos técnicos, a gente passa a entender melhor esse trabalho que é a escrita, mas tem uma coisa no Eurídice que é essa vida que teve o livro e é essa percepção quase inconsciente, sabe? Assim, de você... Eu não sentei e falei, eu vou escrever um livro sobre mulheres e vai ser um livro feminista. Não tem isso, mas eu senti alguma coisa no ar e peguei e coloquei ali. E algo que eu quero que tenha em todos os meus outros livros e que sobre isso a gente não tem. Eu tenho controle sobre a técnica. Sobre isso a gente só tem que estar muito aberto e tem que tentar perceber. Mas sim, é um livro que bate muito forte para muitas pessoas e vende muito até hoje, né? Então isso me faz muito feliz de ter podido, né, ter essa percepção num livro. E falando agora do seu novo romance, Chuva de Papel, né, que o protagonista é um repórter, jornalista que se vê cheio de problemas pessoal, financeiro, com a família, alcoólatra, e de repente ele vai ter que morar na casa da tia do amigo. E é um livro que trata de relacionamento e desentendimentos também, mas também você acha que quando você escreveu, e queria saber isso de você, assim, a sua motivação, e se foi um pouco para resgatar também, que você falou no começo, as histórias que você também vivenciou como repórter. Você acha que foi uma maneira de você também trazer esse seu passado como repórter ali, de poder colocar isso num papel? Eu acho que é menos sobre as histórias e mais sobre essa imensa percepção da realidade e da complexidade da vida humana que os repórteres carregam por causa da sua carreira. Então, o que eu queria muito era mostrar que são pessoas que têm um conhecimento imenso da cidade e eles têm essa chave da cidade. As portas para um repórter se abrem, né? Para o bom e para o ruim. E esses repórteres que estão há décadas nas redações, ou que estavam, né, principalmente de uma geração, né, de outras gerações, eles têm um conhecimento de Rio de Janeiro e de qualquer outra cidade muito forte, muito, muito especial. Então eu queria colocar isso. E uma pergunta que eu me fiz nesse livro e que está sempre comigo também é assim: como que você consegue viver numa cidade tão intensa quanto o Rio de Janeiro? Que é uma cidade, sabe, muito, muito... Tudo no Rio de Janeiro é muito, sabe? A alegria é muita, a tristeza é muita, as desigualdades são muitas, é muita violência, é muito carnaval. O Rio é a cidade que foi o porto onde, né, que recebeu mais escravos de todas as Américas, né? Você tem um cemitério, né? Foi realmente o que aconteceu, foi um genocídio ali na Pedra do Sal. Olha só quanta tristeza que tem esse lugar, né? É o lugar que mais recebeu escravos e é o lugar que você tem a maior festa popular do mundo, sabe? Então é um lugar assim... De contrastes. De contrastes. E essa intensidade da cidade foi vivida pelo Joel, né? E ele está tentando elaborar isso um pouco no fim da vida dele. O que foi que o Rio de Janeiro deu para ele? E ele se machucou muito ao cobrir essa cidade, ao mostrar o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. E eu queria também muito fazer um personagem que a gente tivesse compaixão por ele, sabe? Que eu não queria assim, porque ele é misógino, ele é folgado, né? Ele é cômico, né? Ele é tão... Ele é muito engraçado, já. Ele é um fracassado, ele não se dá certo com nenhuma mulher, ele é péssimo pai. Mas ele é tão... Sabe? Eu queria mostrar ele vulnerável, eu queria que as pessoas gostassem dele, assim. E isso para mim é muito importante. Você não falar assim, você é mau e você é bom. Né? Então eu tentei fazer ele assim, vulnerável e pelo que ele cobriu, pelo que ele mostrou do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, né? E acho que tentei isso. Espero que eu tenha conseguido. Sim.
E a gente recebeu informação pesquisando de que o Chuva de Papel já teve os seus direitos de adaptação para o cinema vendidos. E aí a gente sabe que A Vida Invisível de Eurídice também foi adaptado para o cinema com a incrível Fernanda Montenegro. E, inclusive, esse filme é um pouco diferente, né? O enredo muda um pouco do livro. Queria saber como é que é para você ver um livro seu, né, adaptado para o cinema, até com atores tão brilhantes, e se você participa ou participou desse processo, né, de adaptação. Ver é uma honra, é uma felicidade imensa, sabe? Saber que essa ideia que começou comigo, né, naquele quartinho, né, solitária, que eu não sabia para onde estava indo, né, se transformou nesse projeto maior, com tanta gente boa envolvida e que se tornou um livro pelo qual o Karim se apaixonou e que também dizia muito para ele. O Karim foi um leitor que leu a história e falou: essa história tem muito a ver com a minha vida. Porque ele foi criado por 2 mulheres. E então é uma honra. O Karim é um excelente diretor. Tem aquela coisa assim, eu perdi um pouco assim, agora a Eurídice vai ser a Fernanda Montenegro para muita gente, né? Então assim, antes cada leitor tinha uma Eurídice, tinha uma Guida na cabeça, e agora você tem aquela imagem forte. Mas tudo bem, porque eu acho que o livro ganhou outros públicos. E a história foi modificada pelo Karim e eu não me envolvi. Acho que foi a decisão certa. Porque, de novo, eu estava no começo da minha carreira e eu também não quero me envolver nunca com produção nenhuma. Porque eu não entendo de cinema, eu não vejo quase e não é a minha praia. E a gente não ia... a gente não ia conseguir fazer alguma coisa junto. Nós temos estilos muito diferentes. Eu fiz uma tragicomédia com o Eurídice e ele fez um melodrama no cinema, mas que tem a mesma raiz ali, com as mesmas questões. Então... Você falou aqui que você começou a escrever no seu quartinho. E agora uma curiosidade. Eu queria saber se você tem algum ritual, uma rotina quando você está escrevendo, né? Você contou que você tem que parar também para fazer seus textos para o jornal. Eu li uma vez um livro do Murakami que ele conta que quando ele está escrevendo algum livro, romance, ele acorda tipo 4 da manhã, fica de 5 a 6 horas sentado ali, independente dele estar fervilhando de ideias, dele estar produzindo ou não, ele não levanta, não é que ele vai sair da mais parecida volta, ele fica sentado porque para ele é um ato de disciplina. Então ele tem que seguir aquela rotina religiosamente todos os dias até ele terminar o livro. E daí depois, quando ele termina, ele corre, que ele ainda é ultramaratonista e tal, e essa é a rotina dele. E dorme cedo, tal. Ele segue todo um ritual quando ele está produzindo um livro. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Tem um momento que você gosta de sentar, você para esparecer, você senta ali também com a disciplina? Como que funciona para você escrever? Eu acho que é disciplina mesmo. É como se eu tivesse um trabalho de expediente, sabe? Eu tenho que... eu acordo, eu levo meus filhos para a escola, depois eu volto e eu não tenho que ter internet. Essa é a parte mais importante. Porque se eu tiver, eu vou fugir para a internet. Eu vou ter que fazer uma pesquisinha aqui, sabe? Essa distração. Exatamente. Aí você começa fazendo a pesquisinha, daqui a pouco você está vendo... O que será que a Jennifer Aniston está fazendo hoje? Sabe assim, você vai... Interessante. Uma coisa para outra, você vê, você tá em um... Como é que eu vim parar aqui? Não, e o pior é que é tão envolvente que quando você vê, não é o que vim parar, é assim, eu tô há 2 horas. Meu Deus, passou em 20 minutos, né? Uma coisa louca. Então, a minha disciplina é realmente escrever todos os dias. Não tem tempo ruim para isso, assim. Lógico que, por exemplo, aqui eu não estou escrevendo e eu paro para escrever a coluna do Globo, mas eu preciso manter aquele espaço todas as semanas. Eu tenho um caderninho. Eu faço uns quadradinhos assim, sabe? Das horas que eu escrevi pelo dia. É muito engraçado esse caderno. Como se fosse dos hábitos, assim, quando você vai dando um check, assim? Não, cada quadradinho é 1 hora, sabe? Assim. Tá. Aí são umas fileirinhas, assim. Aí é engraçadíssimo ver esse caderno, porque tem horas que eu falo assim, péssimo dia! Aí quando o dia é bom, eu boto uma carinha feliz, assim, sabe? Ou então, às vezes, o dia é ruim, mas isso me mostra que teve uma... Sim, que você conseguiu se manter, pelo menos, né? Já estamos chegando um pouco perto do final do episódio e
já que o nome do podcast chama Daria um Livro, a gente queria saber de você se você tem alguma história, assim, da sua vida que você acha que daria um livro, assim, que te marca muito, que você acha interessante contar pra gente. Nossa, acho que eu tenho... É interessante isso, porque tem várias histórias interessantes, mas assim, às vezes, né? Algum detalhe, assim, Ai, caramba! Bom, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu me apaixonei por um porto-riquenho e eu era dona de uma editora no Rio de Janeiro. E aí conheci esse cara em Nova York, assim, e eu realmente estava achando que eu ia ficar com ele, assim, uma semana só, porque eu estava de férias, né, assim. Sabe quando você entra naquela relação, assim... Amor de verão, assim. Total, né, total, né. E aí, assim, conheci ele num speed dating, que é muito engraçado, né. Mas, assim, eu tava de zona total em Nova York. E 2 dias depois ele se mudou pro meu hotel, eu mudei pra casa dele. Nossa. E aí a gente ficou junto até o final da viagem. E aí no mês seguinte ele estava no Rio de Janeiro. Em 6 meses eu vendi minha editora. E me mudei com 2 malas para Nova York. Nossa. Essa é uma história, né? História. Gostei. Intensa. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de livros e dicas de livros, que é o que todo mundo adora também ouvir. A gente queria saber de você, se você tem, assim, algum livro, pode ser mais do que um, que te marcaram, sei lá, que marcou a sua vida, ou um livro que você indica pra todo mundo, que você fala, ai, todo mundo que me pergunta alguma dica, eu sempre falo desse livro. O que te marcou muito, assim, livros? De novo, dá para fazer um podcast só sobre isso. A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. 100 Anos de Solidão, que é um livro de história sobre a América Latina, para mim. Maravilhoso. As Veias Abertas da América Latina. Lincoln no Limbo, do George Saunders. Vamos ver. Leite Derramado, do Chico Buarque. Os Contos da Flannery O'Connor. Alice Munro. Nossa. Tá bom, foi ótimo. Já falou, já dá pra gente aumentar um pouco a nossa listinha. Os poemas do Vinícius também. Vou botar os poemas do Vinícius. A gente vai lembrando aos poucos também, né? E agora a gente chega no momento do ping-pong literário. Perguntas objetivas e rápidas, respostas objetivas e rápidas, tá? Vamos lá? Uma inspiração da literatura pra você. Meu Deus do céu, tem que ser rápido, deixa eu ver. George Saunders. Um livro que você gostaria de ter escrito? 100 Anos de Solidão, ou As Veias Abertas da América Latina. E uma grande inspiração na sua vida? A minha avó, eu acho. Uma mulher muito forte, muito humilde. E morreu muito cedo também, mas muito, muito forte. Você abandona uma leitura quando não tá muito legal? Depende. Se a leitura não gosta de... Às vezes, sim. Tá. Às vezes, eu acho assim, se eu acho que o livro... Alguns livros são difíceis de ler. E às vezes, né, mas você tem que ultrapassar. Mas se o livro não tá me pegando, se o livro não me seduz, sim, eu abandono. Um bom filme ou série que você assistiu recentemente? Essa é difícil. Você falou que não assistiu muito, Eu quase não assisto. The Fabelmans. Livro físico ou e-book? Físico, com certeza. Comida que ama? Arroz com feijão. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu acho que eu faria Matula, que é o meu apelido de criança. Fofo. Loyola Davis, eu adoro esse nome. Bom. Eu uso no livro. Eu acho muito engraçado Loyola Davis. Seu gênero literário favorito? Não tenho. Romance, conto. Eu gosto de livro bem escrito. Romance, conto, não ficção, não tenho. O que você tá lendo agora? Eu tô lendo um livro, eu não sei se tem em português, se chama Of Course You Ended Up Being Yourself. É um livro do David Foster Wallace sobre a turnê que ele fez do Infinite Jest. E foi escrito por um repórter da Rolling Stones. Então, é sobre essa maluquice, né? De ir para um lugar, para o outro. E que eu tô fazendo agora, então resolvi ler esse livro dele.
E Você já leu Graça Infinita? Não é dele, não é? Infinite Jest, É Graça Infinita em português. falando nisso, também o Latim Pó do Galindo, que foi o tradutor e tem... Uhum. E eu também tô lendo, porque agora você vai, né? Você vai, ficam dando livros para você e tal, e você tá ali, eu tô cheia de livros. E autografados, que são os melhores, né, que eu tinha dele. Mas eu tô lendo esses 2 agora. E qual será a sua próxima leitura? Qual será a minha próxima leitura? Nossa, eu não sei, assim, eu tô nesse momento tão louco de viagem, né? Eu queria muito ler Os Anos de Chumbo, do Chico, que eu ainda não li. Uhum. Bom, muito obrigado, Marta, por ter topado participar. Antes de terminar, só que a gente sempre dá um livrinho de presente. Pode até ser sua próxima leitura, inclusive. Fica Um livrinho de presente para o convidado que a gente comprou pensando em você. E agora que você falou da história da sua vida, eu acho que tem um pouco a ver. Você vai gostar. Ele tá assim, recém saído do forno, deve estar quentinho. Que é o novo publicado pela Dani Ernaux, O Paixão Simples. É Paixão Simples, né? Paixão Simples. Que fala também de uma história dela, que ela se apaixonou perdidamente por um homem casado. Não tô falando que era casado porto-riquenho, mas foi uma coisa muito intensa, sabe? Na vida dela. E é uma loucura de amor, e ela conta nesse livro que entrou ontem, acho que nas livrarias. Muito obrigada. Imagina. Viu? Minha próxima leitura. Bom, muito obrigado de novo. Obrigada, foi uma delícia a nossa conversa. A semana que vem temos mais episódio com convidados especiais aqui para vocês. Toda terça-feira. Um agradecimento especial ao Estúdios Iguatemi dele, toda a equipe da produção Arara Space House e também a assistência de Catarina Matavelli. Obrigado, Marta. Boa viagem e boa turnê, que o lançamento do novo livro seja um sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada a vocês, leitores, espectadores que estão acompanhando o Dario Livro toda semana. Até a próxima.